E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as matérias que vocês precisam estudar para fazer as questões sem ter maior dificuldade, tá? Então, na nossa prova, a gente vai se dedicar a estudar o capítulo 3 e 4. O capítulo 3 é o capítulo que fala da origem dos seres humanos, como é que o homem surgiu aqui na Terra, tá? Então, é aquele capítulo que fala sobre duas teorias para explicar a existência, o surgimento do homem na Terra. Então, as duas teorias vocês precisam estudar, é o criacionismo e o evolucionismo. O criacionismo é aquela teoria que fala que o homem foi uma criação de Deus, é uma teoria religiosa. E já o evolucionismo é uma famosa teoria do Charles Darwin que fala que nós somos resultados da evolução das espécies, tá? Então essas duas teorias vocês não podem esquecer, tá? Falando um pouco mais sobre a teoria do criacionismo, a gente tem muita informação sobre ela na Bíblia, na própria Bíblia, porque é uma teoria religiosa. Já o evolucionismo, uma coisa que merece muito destaque é que dentro da teoria do evolucionismo existe uma coisa chamada processo de seleção natural. O que é esse processo de seleção natural? Toda espécie mais forte que consegue sobreviver às mudanças ao longo dos anos, ela continua a existir, ela evolui. Aquelas espécies mais fracas que não conseguem se adaptar às mudanças e somem, esse sumiço, essa extinção é chamado de processo de seleção natural, tá? Então, para Darwin, a espécie que consegue sobreviver às mudanças, ela consegue passar por esse processo de seleção natural. Os que não conseguem, eles vão desaparecer e por isso que é chamado de seleção natural, tá? Outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer para falar sobre essa questão de onde o homem surgiu, como que o homem surgiu, essas duas teorias, onde? Então, assim, atualmente diversos pesquisadores vêm levantando várias tentativas de explicar isso melhor. Mas a explicação melhor sobre o surgimento do homem na Terra, aonde isso aconteceu, está relacionado ao continente africano. Por quê? Porque o fóssil mais antigo encontrado no mundo foi encontrado na África, tá? Não se sabe bem aonde precisamente, mas o fóssil mais antigo foi encontrado na África. Então, assim, resumindo, a nossa origem, ela tem uma origem africana, tá? Depois, é claro, esses grupos foram migrando, se espalhando pelo mundo inteiro. Então, assim, não pode esquecer disso, que o fóssil mais antigo encontrado foi encontrado na África, no continente africano, tá? Aí, depois disso, eu preciso que vocês estudem o capítulo 4. No capítulo 4, a gente vai falar um pouquinho sobre pré-história, que é aquele conceito complicado, né? Que é pré-história antes da história, porque não tinha escrito, os povos não deixaram escrita, mas eles deixaram inúmeros registros não escritos, né? Eles deixaram, como é que eu posso dizer, vestígios, deixaram várias fontes históricas, tá? Aí, o que eu vou falar para vocês? Primeira coisa, a pré-história é dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Precisa saber exatamente essas 3 fases. Na fase do Paleolítico, o homem ele travou uma luta constante para sobreviver, tá? Foi uma fase muito difícil de sobrevivência. Ele era nômade, ou seja, ele vivia buscando alimentos. Ele vivia da caça, da pesca, da coleta de raízes, de frutos. Então, acabava numa determinada região, ele tinha que migrar para outra para procurar novos alimentos. E assim, com o tempo, nesse período paleolítico, o homem passou a habitar as cavernas. Só que ele só passou a habitar as cavernas depois que ele passou-se a produzir o fogo, tá? Porque o fogo, nessa época do paleolítico, o fogo foi descoberto nesse período. E o homem, ele observando a natureza, ele vai aprender a dominar o fogo. Então, assim, domínio do fogo trouxe inúmeras vantagens para o homem dessa época, tá? Porque o homem, ele começou a cozinhar seus alimentos, o homem, ele passou a se aquecer, se deslocar por distâncias longas, à noite,
passou a se defender também, se proteger dos animais, iluminar as cavernas, aquecer mesmo do frio. Então, assim, esse período também se destaca muito a quantidade de pinturas rupestres. Pinturas rupestres são as pinturas deixadas pelos homens nas cavernas. Então, essas pinturas, elas retratam cenas como as caçadas. Dizem até que eles faziam essas pinturas para trazer boa sorte nesse momento de caçada, tá? Então, assim, no período paleolítico, o homem era nômade, o homem tinha muitas dificuldades para sobreviver e ele descobriu o fogo, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre o período neolítico. No período neolítico, acontece uma grande mudança, tá? Que a gente chama de revolução agrícola, tá? Porque o homem, ele descobre a agricultura, tá? Então, quando ele descobre a agricultura, ele passa a não precisar mais sair para buscar comida. Ele vai plantar sua comida, observando, né? Voltando lá onde os mortos tinham sido enterrados, eles vão observar que as plantas crescem, né? Florescem, e dali eles começaram a plantar os primeiros grãos, tá? Então, essa descoberta da agricultura trouxe milhões de vantagens. Primeiro, eles não precisavam mais, eles se sedentarizaram. No período neolítico, o homem passou a ser sedentário, passou a ter uma moradia fixa. E outra coisa, que essa comida, né, que vai começar a ter comida em excesso, vai acabar atraindo os animais, então eles vão passar a domesticar alguns animais. Então, isso só vai trazer vantagens para eles no neolítico. Então, no neolítico também, eles desenvolveram a cerâmica, começaram a tecer alguns fios para produzir roupas, né? Vestimentas, né? Então, assim, a vida dele começa a surgir as primeiras grupos juntos, tipo vilas, tá? Então, eles começam a condição de vida deles está bem melhor. Aí vamos lá, para a idade dos metais. A idade dos metais é a idade que o homem, ele começa a utilizar o metal para produzir seus instrumentos, seus objetos, tipo de ferramentas, né, facas, lanças. Então, isso é muito importante. Nessa fase, já vai surgir uma cidade, já vai ter uma pessoa querendo mandar. Então, assim, a sociedade fica muito complexa na idade dos metais. Surgem as primeiras rivalidades, as primeiras guerras. Então, eles já começam a utilizar um animal domesticado, que é o cavalo, para essas guerras. Então, é a fase mais complexa, tá? Então, só para lembrar, no Paleolítico, o homem utiliza ferramentas e instrumentos feitos com pedra lascada. No Neolítico, o homem utiliza instrumentos feitos com pedra polida, a pedra alisada. E já na Idade dos Metais, ele vai utilizar instrumentos com metais. Então, os instrumentos vão ficar muito mais fortes, muito mais também resistentes. Então, assim, a Idade dos Metais é essa fase de maior complexidade, tá? Então, eu preciso, sexto ano, que vocês assistam, né, as aulas, né? Desde que começou a pandemia, essas aulas falam sobre o capítulo 3 e 4. Assiste de novo, dá uma olhada no livro também, nos capítulos, porque a prova são 10 questões, e são 10 questões falando exatamente do que eu acabei de falar com vocês, sobre o surgimento do homem na Terra, né? Criacionismo, evolucionismo, seleção natural, vai falar sobre esses processos todos. E vai falar sobre a pré-história, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, eu conto com o estudo de vocês, espero que vocês procurem realizar uma leitura e assistir as videoaulas para fazer uma boa prova.